Quem está alegre, diga amém. E quem está alegre, diga graças a Deus. Amém. Então pronto, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 5. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. Ele diz assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então ele está dizendo aqui, se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse cuidado que o Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, estava falando com Timóteo, que era um jovem pregador, esse cuidado que ele estava dizendo são três partes: o cuidado espiritual, o emocional e o físico. Às vezes eu já, digamos assim, cansei de ouvir isso. As pessoas chegarem aqui e dizer assim: pastor, eu dei tudo para o meu filho ou para a filha. Dei as melhores roupas, os melhores sapatos, dei o melhor colégio, dei tudo do bom e do melhor. Mas o meu filho, quando cresceu, pastor, se rebelou contra mim. Meu filho não me ouve, meu filho não me obedece, meu filho não quer saber de nada, meu filho não quer saber de Deus. E, é claro, a gente fica triste. Mas por que isso ocorre, irmão? Isso ocorre justamente por nós não observarmos que família não é só o emocional e nem o material. Ou, em muitas situações, só o material. Às vezes a pessoa da parte de matéria ela não deixa faltar nada. Mas às vezes na parte emocional ela já é errada e na parte espiritual muito mais ainda. Por isso que lá em Provérbios 22, o rei Salomão diz o seguinte: ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Quando ela crescer... Então, por que há o desvio? Porque os pais, que é o nosso caso, nós falhamos em ensinar. Tudo aquilo que a pessoa aprende na vida, ela tem a alternativa de fazer ou não. Mas a maioria das coisas que principalmente a gente aprende desde criança, a gente nunca esquece. Você pode ver que até as brincadeiras que a gente fazia, a gente cresce, casa, mas ainda se lembra. A mesma coisa na vida espiritual. Independente se os seus filhos, independente, que aqui quando fala de família, não está falando propriamente só de filho, não. Aqui está falando do marido e da mulher. Aqui está falando do casal. Porque às vezes tem homem e tem mulher também que casa. E depois que casam, eles já não se cuidam, não cuidam mais um do outro. Não quer saber mais um do outro. Se distancia. Cada um vai para o teu canto, cada um vai viver sua vida. E os dois vão tentar juntos conviver ali e ver até onde que vai dar. E isso vai acabar ou no inferno de vida, ou então vai acabar em divórcio. A pessoa não vai ser feliz, não vai ter alegria, não vai ter paz. Por quê? Porque falha em cuidar. Embora nós vemos que aqui, quando Paulo começa a instruir Timóteo, no versículo de número 4, ele começa a falar sobre o cuidado material. Aqui, quer ver, volta aí, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Aí pula o versículo que nós lemos,
Passa por 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos e praticou toda boa obra. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E, além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Digam amém. Então pronto, você vê aqui que Paulo está falando, necessariamente, ele embute esse versículo 9, o 8, que nós lemos, ele está falando aqui da parte material, do cuidado. Se você tem pessoas na sua família que dependem e precisam de ajuda, ele está dizendo, a primeira pessoa a socorrer aquele da família são os próprios familiares. Somos nós mesmos. Esse socorro que ele está falando, material, da parte material. Se houver necessidade, ao invés de deixar isso para o governo, ao invés de deixar isso para as igrejas, faça você mesmo. Quando fala de igreja, está falando da instituição. Hoje, praticamente, as igrejas não fazem esse trabalho. Quem faz isso é o social, o governo faz essas coisas aí. A igreja, não sei porquê, não vou tocar nesse assunto. Mas Paulo está mostrando, então, se houver necessidade, se houver falta em alguma parte em relação à família, o primeiro a se mexer tem que ser aquele que é de Deus. E socorrer. Não é deixar a pessoa se virar, mas a pessoa socorrer os da sua casa. Se no caso aqui for viúva, se no caso for filho, for órfão, for alguém que tiver necessidade, o primeiro a tomar a iniciativa de suprir é quem é de Deus. Aí vem aquela pergunta e diz assim, mas pastor, e se eu não tiver condições? Vamos só dar uma olhada. Se Deus está mandando a gente fazer uma coisa, o que você acha que vai acontecer na hora que você obedecer? A viúva em Sarepta só tinha pão para ela e para o filho, não era? Era ou não era? Mas o profeta chegou para ela dizendo que Deus tinha mandado ela fazer um bolo primeiro para ele. Ela fez. Na hora que ela fez, o que aconteceu com a farinha dela? O que aconteceu com o azeite dela? É a mesma coisa que acontece com as nossas finanças, quando nós damos ouvidos a Deus. Deus vai aumentar, Deus sabe que não tem condições. O problema é que nós já olhamos para a situação e não socorremos. E depois nós ficamos dizendo assim, Deus sabe, se eu tivesse condições eu faria. Irmão, se a viúva em Sarepta dissesse, se eu tivesse condições eu faria, ela nunca teria feito nada. E ela teria morrido, ela e o filho. Quando Deus fala para nós cuidarmos, quando Deus fala para nós nos interessarmos pelas pessoas da nossa família, é justamente por uma coisa, a família. Quem aqui, por exemplo, sua família é importante para você? Amém. Mas você sabia que para Deus a sua família é mais importante do que você? Que para você? Você sabia que Deus se importa mais com a sua família do que você mesmo?
que ele é capaz de colocar aqui esse texto nas Escrituras para mostrar justamente o cuidado que ele tem para com a família. Ele preza isso, né? Ele mostra justamente isso para nós. Quando ele coloca essa condição para nós que somos da fé, para nós que somos crentes, para nós que somos de Deus, para nós cuidarmos da família. Então, logo se vê e logo você imagina que Deus já sabia, Deus já via isso ocorrer, e Deus já sabia que tinha pessoas que até hoje relutaria em cuidar da sua família, nesses 3 aspectos. Você pode ver que às vezes eu vejo uma coisa interessante. Tem até pessoas que eles não cuidam da família nem espiritualmente, mas eles cuidam do estranho. Tem gente que sai daqui e vai para a África pregar, e a família dele está aqui indo para o inferno. Tem uns que saem daqui e vai para outro lugar. Hoje tem internet, telefone, tanta coisa, mas a pessoa nem liga, nem fala, nem se comunica. Por quê? Porque não há um cuidado. E depois nós ficamos olhando e ficamos reclamando. Será por que Deus está deixando essas coisas acontecerem comigo? Será por que Deus está deixando eu passar por isso? Irmão, Deus não está deixando a gente passar. Nós é que estamos indo por um caminho que Deus não mandou a gente ir. Aqui Paulo fala especificamente sobre o cuidado material. Eu não estou acusando a ninguém. Eu estou aqui para orientar você e te mostrar. Porque embora, talvez, financeiramente falando, você olha e você não vê condição. Mas a partir do momento que você começa a fazer com o que você tem, Deus te dará as condições para continuar fazendo e sustentando você e mais o que você está fazendo. Por quê? Porque você está cumprindo a palavra de Deus. É por isso que Paulo chega aqui e ele tem que colocar essas instruções para Timóteo e mostrando a ele, olha, se alguma viúva tiver filhos, se tiver neto, as primeiras pessoas a ajudar essa viúva é os filhos e os netos. Principalmente se eles são crentes. Que essas pessoas precisam aprender a piedade, exercitar para com sua própria família e recompensar seus pais. Às vezes eu fico olhando mais ou menos assim. Eu vejo sempre frases na traseiras de caminhões, em carros, né? Não sei o que, por você, meu filho, minha filha. Trabalho pelos meus filhos, trabalho não sei o que. E vai aquelas frases todas que você vai vendo. E é interessante que os pais fazem isso para os filhos, mas às vezes os filhos não fazem isso pelos pais. Quantas noites eu deixei a minha mãe sem dormir? Quantas noites eu a perturbei? Quantas vezes ela deixou de fazer algo para ela, para fazer para mim? Qual a recompensa que a minha mãe ganha? Com que eu estou recompensando ela? Muitos recompensam, sabe com quê? Gritos, xingamentos, desprezos, rejeição. Ah, pastor, eu nem vou, porque... muita chatice, eu não suporto, a minha mãe está velha, e ela fala coisa com coisa, mas é a recompensa que a gente dá. E depois nós ficamos dizendo, por que Deus não está me abençoando? Por que Deus não está olhando para mim? Qual é a recompensa que eu estou oferecendo? Que ele disse que eu deveria dar. Deixa eu passar aqui, Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não o quê? O quê? A ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina
e admoestação do Senhor. Olha para cá. O que é doutrina? Ensino. Como é que nós, por exemplo, que temos filhos, temos que fazer com eles? Ensiná-los através da orientação que Deus nos dá na sua palavra. Ele diz: não provoque a ira do seu filho. Não faça com que seu filho fique chateado, aborrecido. Não maltrate, não ignore, não despreze. Por quê? Tudo isso vai fazer com que os nossos filhos levem acerca daquilo que nós passamos para eles, eles passem isso em relação a Deus. Se você pegar, por exemplo, tem pai, que se você chegar e você dizer assim, olha, Deus é pai, o camarada vai olhar, irmão, e vai dizer assim, Deus o livre. Por quê? Porque a noção que ele tem de pai em casa, ele pensa que Deus é a mesma coisa. Ele vai ter a noção exatamente por que Deus tem esse cuidado pela família e mostra sobre isso. Porque exatamente como nós nos apresentamos como pai para os nossos filhos, é da mesma maneira que os nossos filhos vão ser em relação a Deus. Não vai ter diferença. Por isso que muitas pessoas têm noção de que Deus castiga, de que Deus pune, de que Deus maltrata. Por quê? Porque é isso que eles recebem em casa quando faz alguma coisa errada. O tipo de figura paterna dos pais dentro de casa são pais que, ao invés de ensinar, ao invés de orientar, ao invés de mostrar, de ter esse cuidado, ao invés de dar direções, eles punem com rigor e às vezes até abuso os seus filhos. Isso chega a ser até uma vergonha para a gente, porque aí alguém foi lá, fez aí até a tal da lei da palmada, que eles queriam até que ela fosse até mais rígida, mas acabaram abrandando o negócio. Quer dizer, chega a ser uma vergonha. A ponto do governo ter que fazer uma lei para proibir os pais de punir seus filhos. Aí, por que nós temos hoje tantos ladrões, tantos assaltantes, tanta gente com coração mau? Com que eles aprenderam isso? Dizem que hoje o problema do Brasil é que não tem penitenciária, não tem segurança pública, não tem policiais suficientes. Eu vou dizer para você, o problema do Brasil é não ter família estruturada. O problema é estrutura, filho. Nós não temos lares estruturados, pais sem noção, mães sem noção do que é uma família. É tão interessante porque, mas tudo bem, a vida que segue. Você pega mais ou menos o governo, para você poder tirar uma habilitação, para você conduzir um carro na rua, tem um procedimento tremendo que você tem que passar por ele. Você tem que ter aulas, você tem que aprender sobre sinalização, você tem que aprender a conduzir o automóvel, você tem que passar nas provas que você é submetido para você dirigir um automóvel pelas ruas ou pelas estradas. Para casar, o que é exigido? O que exige para casar? O que exige para casar? O governo. O que eles exigem para você casar? Não exige nada. Você vai no cartório, paga lá e casa. Se você tiver o dinheiro para pagar, ou então, se não tiver, pede o Jaime. O Jaime, acho que não sei se o Jaime consegue fazer isso mais, acho que não consegue mais não. Tem o casamento comunitário, quer dizer, não paga nada. Né? Mas o que acontece, irmãos? A pessoa casa
chega na hora de os dois viverem juntos, nascem os filhos, eles não sabem como criá-los, não sabem como fazer. Por quê? Porque eles não receberam nenhuma orientação, vieram de um lar também desestruturado. Hoje você pode ver, por exemplo, que às vezes a maioria das pessoas que estão colocando filho no mundo, nem casados são. Dá uma olhada para você ver. Nem casaram. E a maioria que está colocando filhos no mundo não tem estrutura, não tem um emocional que funcione. São pessoas desestruturadas. É gente, por exemplo, que são drogados, mas estão gerando filhos e colocando filhos no mundo. Estão querendo, hoje, até colocar e dar direito, né, a pessoas sem condições de formar uma família, de ter uma família, porque eles não conseguem gerar, então eles podem adotar. Mas é o tipo de família que o Brasil está tentando implantar. É o tipo de família que vem, a estrutura que vem aí, porque nós não observamos nas Escrituras Sagradas, nós não pegamos a orientação de Deus. Quando nós pegamos, por exemplo, na Bíblia Sagrada, e vemos que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, Deus chamou Abraão para construir uma nação em Canaã. Amém? Você acha que foi? Você acha? Você acha para que Deus chamou Abraão? Sabe para que foi? Porque Deus queria formar uma família. Não era uma nação. Nação, irmão, não é difícil de formar, não. Um município não é difícil você formar. Difícil é formar uma família. Família. Não é duas pessoas e viverem juntas. Formar uma família. Por isso que lá em Gênesis 18, abra aí na sua Bíblia, que eu vou provar para você, para que Deus chamou Abraão. Irmão, se Deus chamou Abraão, o nosso chamado também é o mesmo. Gênesis 18. Posso ler? Versículo 18 também. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Então, você vê que Deus está falando aqui, não é difícil formar uma nação. E ele vai ser grande, e ele vai crescer, e ele vai ter poder, ele vai ter recursos, vai ser forte, vai ser próspero, vai ser grande. E nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Quer dizer, Deus está dizendo, eu tenho chamado, que há de ordenar a seus filhos e sua casa depois dele, para que guardem o quê? O caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Para que Deus chamou Abraão? Para formar uma família. Dessa família sairia uma nação, e dessa nação viriam várias nações. Mas Abraão fez o papel dele. Abraão ensinou tão bem para Isaac, que Isaac só casou uma vez. Ele não pisou na bola como Abraão. Você vê que Abraão ele conseguiu ser melhor do que o pai. Apesar de Abraão ter falhado, como foi no caso com a empregada, né, que ele acabou gerando um filho com ela, mas você vê que Isaac não pisou na bola. Isaac, ele casou aos 40 anos e ele orou durante 20 anos para ter os seus 2 filhos que ele teve. Mas ele não fez o que o pai fez, porque o pai o ensinou o caminho de Deus. Olha, meu filho, não é assim. Irmão, deixa eu só falar com você uma coisa. Primeiro, ensinar. Muita gente, hoje, principalmente nesse mundo moderno que nós estamos vivendo,
Muita gente não tem tempo. Quem é que está cuidando dos filhos? Às vezes, em alguns casos, é uma babá. E quando não tem a babá que anda, tem a babá que fala. A televisão, o computador. O que os nossos filhos estão aprendendo? Deus disse que Abraão iria ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos, para que os seus filhos pudessem agir de um modo correto. Então, quando nós vemos tudo isso que hoje ocorre no nosso país, tudo isso que hoje ocorre no mundo, você olha e diz assim: o diabo está solto mesmo. Não, irmão, nós estamos negligenciando. Nós estamos deixando de seguir a orientação de Deus. E o próprio Satanás vai criar ocupação para nós, vai nos distanciar da nossa casa, vai nos distanciar. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma mãe, ela falando, chorando, de um dos filhos dela, que está lá no meio daqueles maluquinhos, lá do Estado Islâmico, lá, decapitando os outros, matando. Eu não sei, alguém chegou a ver a entrevista dela, não? Alguém chegou aqui? Pois é. Mas ali você percebe, a pessoa diz assim: como pode? Eu não sei o que deu no meu filho. Ele tinha tudo. Tinha, irmão, realmente. Deu tudo a ele. Menos Deus. Porque Deus não falha, irmão. Se nós ensinarmos, a pessoa vai aprender, e se a pessoa aprender, ela vai fazer. O problema é que, às vezes, você sabe o que ocorre? Quem aqui conversa e procura ensinar para a sua família sobre a palavra de Deus? Quem aqui faz isso? Amém. Mas, às vezes, você vai fazer, não querem ouvir, né? E você vai e toma uma atitude. Não vou falar mais nada. Continue. Sabe por quê? Quando a pessoa não está querendo te ouvir, ela está te ouvindo, ela só não está gostando do que ela está ouvindo. E quando a pessoa não está gostando do que ela está ouvindo, significa ela está começando a entender. Ela está entendendo o que ela está ouvindo. Essa é uma tática que Satanás faz com a gente. Lembra, por exemplo, do tempo da sua mãe, quando ela te ensinava as coisas, você não recebia aquele de muito grado, não, mas principalmente aquele da minha época. Desobedecesse para tu ver. Tu aprendia ou ouvindo, vai por bem. Não é esse caso. Nós não precisamos fazer isso, porque hoje nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela endireita qualquer árvore torta. Naquele tempo, nossos pais não conheciam Jesus, por isso que eles agiam com rigor. Graças a Deus por isso, mas hoje nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela quebra qualquer pedra que houver na frente. Ela vai quebrar. Poxa, ele tem um coração muito duro, a palavra de Deus quebra. Por isso que o ensinamento é necessário. Por isso que é necessário a gente falar da palavra de Deus. Amém, irmãos? Esse é o lado espiritual. E o lado emocional? Mateus, capítulo de número 3. Depois eu vou ler um outro para você. Mateus 3. Posso ler?
versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha para cá. Você já viu? O que Deus estava dizendo aqui? O que Deus estava mostrando? Esse é meu filho, que me dá alegria. Eu sou alegre com o filho que eu tenho. Mas você já viu que muitos pais não falam isso dos seus filhos? Meu filho, pastor, é a tristeza da minha vida. Por quê? Porque você só tem as coisas erradas que o seu filho faz. Se você ficar olhando só para as coisas erradas das pessoas, você nunca vai ter motivo para elogiá-las. Aliás, você pode ver que elogiar é algo muito difícil de se ouvir. Às vezes o que você mais ouve é crítica. Diz, por exemplo, que os judeus, quando o filho não vai bem na escola, como é que os brasileiros eles agem? Como é que é? Chama a criança de burra, de jumenta, que não aprende nada, não consegue entender nada, que é muito besta, que é estúpido, que vai ficar para burro, que vai puxar carroça, que vai fazer uma série de coisas, né, irmão? Vai ser, e por aí afora. Vai ser qualquer coisa na vida, não vai ter um bom emprego, nunca vai crescer em nada, nunca vai... Não é assim que, às vezes, a maioria fala? Sabe o que o pai, a mãe judia fala para o filho quando ele não vai bem na escola? Meu filho, você é muito inteligente. Eu vou te tirar dessa escola e colocar em outra, porque esse professor é que não sabe te ensinar. Ele não tem capacidade para ensinar, por isso que você não está aprendendo. Eu vou levar você para outro lugar, porque lá você vai arrebentar. A criança pode ter a mente entupida, irmão. Pode ser burrinha, mas com um elogio desse, opa! A mamãe, que eu sou inteligente, né? Quantos pais, às vezes, eles não têm e não dão apoio aos seus filhos na busca dos seus sonhos. Ora, eu já vi muita gente na minha frente dizer assim para o filho, quando o filho chega, muitos até aqui nessa igreja mesmo, pastor, eu vou ser médico, não sei o quê. Aí eu olhar para a mãe dizia assim, só falta Deus abrir uma porta para você na faculdade, que você sabe que nós não temos condições de pagar uma coisa dessa para você, é muito caro. Caramba, irmão, como é que a pessoa vai? Ela tem que lutar contra o diabo, ela tem que lutar contra a ignorância, ela tem que lutar contra a dificuldade financeira e tem que lutar contra a falta de otimismo dos seus próprios pais. Você vê que Deus, quando Ele fala acerca de Jesus, Ele fala de uma forma carinhosa. Ele disse, esse é meu filho, ele me dá alegria. Jesus não tinha nem começado a fazer nada, Jesus não tinha curado ninguém, Jesus não tinha libertado ninguém, Jesus não tinha feito, não tinha pregado ainda, Jesus não tinha feito nada, mas Deus estava dizendo que Ele dava para ele alegria. Você quer ver uma coisa? Se você me critica, eu não estou nem azul com a sua crítica, mas se você me elogia, o seu elogio me cobra. Sabe por quê? Porque eu não posso te decepcionar. Se você me faz um elogio, o elogio pesa. Porque você está me mostrando como é que você me vê. O que eu represento para você. Agora, se você me critica, eu não estou nem aí, meu filho. Principalmente se eu estiver certo. Porque crítica, geralmente, as pessoas dizem assim, mas a crítica é construtiva. Para mim não, irmão. Toda crítica, ela destrói.
e destrói principalmente a quem ela é dirigida. Se você receber. É por isso que eu costumo dizer, olha, está vendo aqui, ó? É largo. Então, quando todo mundo me critica, eu viro as costas, meu irmão. Eu vou ficar olhando, vou ficar recebendo isso. Não, isso vai me jogar para baixo, isso vai me abater, isso vai me desanimar, isso vai me revoltar, isso vai me deixar chateado. Eu não vou pegar isso para mim. Tem pessoas que só vivem absorvendo e colocando lixo dentro das suas vidas. Coisas negativas que disseram, palavras duras que foram faladas, joga isso fora. Agora, quando você, é igual, por exemplo, o Salomão, eu esqueci aqui qual é o Provérbios, mas você pode abrir no Salmo 2. Salomão diz assim, deixa eu tentar lembrar as palavras que ele diz aqui. Abre lá no Salmo de número 2. Ai, meu Deus, onde é que Salomão falou isso? Eu já sei aqui, já me lembrei até do capítulo e o versículo também que Salomão falou. Ele diz assim, olha, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso é Provérbios 15, 1. Mas lá no Salmo 2 é outra coisa que eu vou lhe falar. Então, o que Salomão diz, quando você fala de uma forma dura, você vai despertar o quê? Ira, raiva, revolta. E quando você fala brando, o que você vai desviar? O furor. A maneira, se você falar duro, a pessoa se revolta. Se você falar brando, ela pode estar revoltada. Na hora que você falou brando, o furor desaparece, a revolta sai. A revolta vai embora. E às vezes isso, nós falamos manso com os outros. Com a nossa família, a gente grita. Com estranho, você atende numa boa, né? Me faz lembrar. Eu estava saindo. Você vê que eu fiquei aqui 5 anos, 6 anos, parece, sem ir a Salinas. Sem ir na praia. Lá no Rio de Janeiro, de vez em quando, a minha mulher, ela gosta desses negócios. Eu não gosto de ir para a praia, ficar em areia. Aquele negócio grudando na gente, não dá, irmão. E a água do mar salgada também não dá. Então eu não sou um... Mas a minha família gosta. Aí, principalmente a minha mulher. Aí um dia eu estava saindo com ela, e a gente ia para a praia. Aí um pastor amigo meu, que era meu líder, ele ligou para mim, Carlos, meu carro quebrou e eu estou aqui no aeroporto. Você podia me pegar aqui e me levar lá na minha casa? Eu ia dizer não a ele. Eu falei, já estou indo. Cheguei para ela e falei, olha, não vai dar, cancele, porque eu vou ter que pegar o pastor fulano, assim, lá no aeroporto e tal, não vai dar para mim ir lá. Cancela hoje. Puxa, mas já estava tudo certo. Falei, mas vai ter que cancelar. Peguei o carro, saí, fui lá, peguei o pastor, levei ele até a casa dele. Depois cheguei em casa já 2 horas da tarde. Aí quando foi um dia, eu não sei o que eu saí para fazer, meu telefone tocou. Era ela. Olha, eu precisava que você viesse aqui em casa, porque eu tenho que fazer isso, assim, assado. Irmão, na hora eu ia falar com ela, não dá. Aquilo foi o Espírito Santo, irmão. Eu já tinha formulado, enquanto ela estava falando, não. E Deus falou, volta. Vai lá com ela. Faz o que ela está precisando. Aí eu peguei, pode deixar, madame, a senhora fala, o chefe obedece na hora. Estou voltando para casa. Voltei lá, peguei ela, levei aonde ela queria ir. O que ela quis que eu fizesse para ela, eu fiz. Aí depois ela foi, no final de tudo, ela virou para mim e disse assim, eu queria só saber uma coisa. O pastor fulano ligou. E você correu, foi lá, peguei no aeroporto, levei na casa dele, não sei o quê, tudinho, não cobrou nem a gasolina, né?
Pois é, eu só queria saber se comigo você não atenderia, você não viria. Eu falei assim, caiu do cavalo. Estava pronto para me enviar a peixeira. Ia reclamar, mas, irmão, é uma grande realidade. Às vezes o patrão chama e a pessoa não mede esforço, sai no meio do almoço, larga tudo para lá, deixa a família de lado e vai atender o patrão. Vai atender o cliente, vai fazer qualquer uma outra coisa. Mas a família não, a família depois. Aí quando eles começam a colocar a gente para depois, a gente começa a estar amarrado a esse capeta. Isso é o diabo nada, foi nós mesmos. Deixa eu ler o Salmo 2 que eu vou parar aqui. Versículo 12. Leiam, por favor. O que Deus manda fazer aqui com os filhos? Carinho. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Irmã, olha para mim. Que geralmente eu vou falar com as irmãs. Vou falar para as irmãs. Que o homem é meio desligado nisso. As irmãs são mais emocional. Irmã, sabe por que seu marido não é carinhoso com você? Porque, coitado, ele não tinha carinho em casa. Ele cresceu só ouvindo ordens. Por isso que ele só sabe dar ordem. Só sabe, faz isso, faz aquilo. Traz aqui, me dá isso, me dá aquilo. Vai lá, põe aqui. Leva para lá, tira para cá e vai por aí afora. Aí o que ocorre? Deus está mostrando que quando nós somos tratados, cuidados com carinho, nós vamos levar isso para dentro da casa quando você formar ela. É impossível você querer receber carinho de uma pessoa que ao longo da vida ela só ouviu ordens e críticas e foi maltratada. O que essa pessoa precisa? Ela precisa ser ajudada. Eu sempre digo que nós temos duas oportunidades de a gente mudar de vida. Diz a psicologia que uma é dos 6 para os 7 anos. A formação do caráter. E a outra é quando você conhece Jesus. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Pois é, você pode não ter nascido em um lar aonde carinho, respeito, aonde bom trato, né, um tratamento excelente, não te foi dado. Mas não significa que você foi tratado como um cachorro no seu lar, que você tem que tratar a família que agora você está construindo dessa maneira. Você pode mudar isso. Você pode transformar essa situação. Você vê que as nossas atitudes dentro do lar, e principalmente nessa parte emocional, ela vai mexer com a vida da gente espiritual também, irmão. Porque isso aqui está nas Escrituras Sagradas. Deus está dizendo, trata o seu filho com carinho. Dá carinho, para que ele não se ire, para que ele não se revolte. Você já viu que tem crianças que você não pode falar com ela, que ela já, desde pequena, já sem ter entendimento, já é uma criança irada. Já é uma criança, já cresce com aquela revolta dentro dela. Quando ela virar gente, ela vira um bicho. Ela vira um bandido. Mata a mãe, mata o pai, mata a família, mata os irmãos, porque é isso que a gente vê, irmão. Aliás, vou dar um recado aqui, não só para você que está sentado aqui comigo hoje, mas para outros que vão ouvir, que depois esses cultos eles vão ser colocados no site da nossa rádio, você pode assistir na sua casa lá, colocar para a sua família ouvir.
caso lhe interesse. Então o que ocorre? Tem gente que trata o cachorro de casa ou o gato, o animal, melhor e dá mais carinho e até mais investimento nele do que nos filhos. Tem mulher que tem inveja do cachorro, porque o marido abraça o cachorro, deixa até o cachorro lamber a boca dele. Está me beijando. Por que você não vai beijar a sua mulher, o indivíduo? Vai beijar cachorro, pô? Cachorro é cachorro, irmão. E deve viver como cachorro. Eu não estou falando de você maltratar. Eu estou falando que é o inverso isso hoje. Se bem que, por outro lado, quando a pessoa chega em casa, quem é que fica mais feliz com a chegada dele? É o cachorro. A mulher não fica tão feliz com a chegada do marido quanto o cachorro. O cachorro pula lá, irmão, e fica pulando, e fica lambendo, e fica chegando, e passa nas pernas, e vai para um lado, e vai para o outro. E a mulher, já? Essa hora? Ué, você não chega essa hora? Por aí, né? Mas quem faz festa na hora que a pessoa chega é o animal. Você vê como os valores estão invertidos. Mas isso está ocorrendo hoje nos lares. Está acontecendo hoje com as pessoas. O cachorro dorme na cama. O cachorro, né, sai para sair com o cachorro. Vai dar volta com o cachorro, vai andar com o cachorro. Não, se pudesse andar de mão dada com o cachorro, andaria. Aí na hora de andar com o marido, na hora de andar com o filho, vai lá com a fulana. Pede o fulano para te levar. Mas leva o cachorro no veterinário, mas não leva o filho na escola. Daqui a pouco, quando o filho não quer mais estar em casa, não sei o que eu fiz para esse menino ficar assim. Não sabe? Como diz a Bíblia Sagrada, né? O profeta Ageu, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Analise o que você está fazendo. E aí você vai entender. E é isso que Deus nos mostra. Cuida da família material, físico e o emocional. Porque Deus é assim que Ele age conosco. Digam graças a Deus.